Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso projeto Live, que na tarde de hoje tem a honra de receber o amigo e colega Daniel Neves. Daniel é mestre e doutor em processo civil pela USP, professor do curso Fórum no Rio de Janeiro, professor da LFG em São Paulo, um advogado com larga experiência, atuando em todo o Brasil. Seu escritório aí atua no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Natal. Um autor consagrado com diversos livros publicados e seguramente não é possível falar de processo civil no Brasil sem mencionar o nome do Daniel Neves. Tenho certeza de que todos nós, nesta edição, aprenderemos muito sobre o agravo interno. Meu querido amigo Caio, tenho que marcar nossa live, hein, amigo? Estou lhe aguardando aqui, será uma honra recebê-lo também. Bom, eu vou sempre entregando aqueles 2 primeiros minutos para vocês entrarem na live. Logo, logo a gente recebe com muito carinho o convidado de hoje. Muito obrigado aí, pessoal, pelas mensagens de carinho e de apoio ao projeto, os elogios a essa 4ª edição. Esse é um projeto que eu sempre digo, só se realiza pela generosidade dos amigos e pela parceria de vocês. Muito obrigado, Caio. Valeu, Renato. Joia, pessoal. Que bom que vocês abraçaram o projeto. Bacana. Não, olha, a live fica disponível agora aqui no IGTV. 2, 3 dias depois eu já estou disponibilizando a live também no meu canal do YouTube. Porque aí vocês podem acessar quando quiserem para aprender com as lições desses craques do processo que estão passando por aqui. Vamos aguardar o Daniel, que já ingressa aqui na nossa live. Muito obrigado, pessoal de Recife. Vou participar de um evento aí, promovido pela ESO em parceria com a ANEP, Congresso de Direito Processual. Uma honra compor essa grade. Muito obrigado aos amigos aí de Recife. Valeu, Santos. Bom, nosso convidado já ingressou aqui na live. Eu vou encaminhar a solicitação para a gente começar o nosso bate-papo. E aí, E aí, meu amigo, tudo bem? tranquilo? Boa. Tudo daquele jeito, né? Mas vai melhorar. Uma honra recebê-lo aqui no Projeto Live, viu, irmão? Pô, o prazer é meu, que isso. Você sabe que eu tenho muito carinho, muita admiração por você. Tive a sorte de dividirmos e a responsabilidade de dividirmos algumas turmas. É verdade. Isso, para mim, foi um desafio e um grande aprendizado. Muitos dos meus alunos também são seus alunos. Eu dizia há pouco que, a exemplo do que acontece com Alexandre Câmara, não é possível falar de processo civil sem falar no Daniel. Então, para mim, é uma honra recebê-lo aqui nesse projeto. Tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com suas considerações, propondo já a temática do agravo interno. Eu mencionava aqui a sua titulação. Você é mestre e doutor em processo civil pela USP, né? Professor do curso Fórum, nosso curso Fórum do Rio de Janeiro, da LFG em São Paulo, um advogado com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro, em Natal. Faltou mencionar 2 títulos importantes, né? O Padre Joaquim, título e torcedor ilustre da Lusa. Esse é o fino do currículo. Não é? Meu amigo, eu conduzo a live aqui no formato de entrevista, você sabe disso, já nos deu a honra de acompanhar outras edições. Eu conduzo a live no formato de entrevista para lhe franquear a palavra por mais tempo. Você é a grande estrela da live. Eu farei aqui 2 ou 3 provocações e aí a gente vai desenvolvendo o raciocínio, o espaço é todo seu. Mandar um abraço para o nosso Hermes Zanetti Júnior, que esteve contigo recentemente fazendo uma live brilhante também, né? Ontem. Exatamente. Fantástico. Outro grande professor. Hermes, já fica o convite aqui, viu? Será uma honra recebê-lo também. Meu amigo Daniel, a casa é sua. Eu vou lhe fazer já uma primeira provocação, porque o tema do agravo interno era regulado em diversos dispositivos e na doutrina, há quem respire aliviado, argumentando que o CPC unificou esse regramento do agravo interno. E eu queria, já na primeira provocação, lhe ouvir falar sobre isso.
Bom, Marcelo, obrigado, viu? Obrigado, Marcelão, pelo convite. É um prazer, embora, né, a gente podia estar fazendo isso um evento juntos, né? A última vez que a gente se viu foi aonde? Foi no Rio? Foi no Rio. Foi no Rio, né? A gente almoçou Foi. juntos com a Camila, né? Isso, com a Camilinha. Isso. Pois é. Então, mas em breve a gente vai estar de volta aí, se Deus quiser. Sem dúvida. Então, agradeço aqui, né, a presença. Agora, vindo aqui, você vai ficar me devendo a sua ida lá na minha live, das 19 horas diária, e a gente combina o horário lá, um dia certinho, para você comparecer. Beleza? Combinado. Beleza. Então, aqui se faz é que se paga. Tá certo. Na verdade, eu acho interessante, Marcelo, a gente começar a exposição do Agravo Interno justamente por uma visão, uma história, né? Breve, né? Não vamos também ficar aqui conversando muito de história, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas o fato é o seguinte: o agravo interno, ele sempre teve como cabimento decisões monocráticas proferidas nos tribunais, né? E a gente percebe, com o passar do tempo, um aumento considerável na quantidade dessas decisões monocráticas, né? Nós somos uma época lá atrás em que recurso não se julgava monocraticamente, não existia. Os julgamentos eles eram sempre, inexoravelmente colegiados. E aí começaram a vir os julgamentos monocráticos, as decisões interlocutórias monocráticas. Isso em recurso, em processo de competência originária, no reexame necessário nos tribunais de segundo grau. Ou seja, os tribunais eles vivem com muito mais, cá entre nós, decisões monocráticas do que decisões colegiadas atualmente. É verdade. Se a gente fizer um percentual, vai ter muito mais decisão monocrática do que colegiada. E o agravo interno, ele sempre mirou essas decisões monocráticas. Só que, na vigência do CPC de 73, nós tínhamos previsões específicas de cabimento. Então, houve mudanças do Código de 73. O Código que nasceu em 73 não foi o que morreu em 2015. Naturalmente, não. Era um código totalmente repaginado. Mas mesmo nessas mudanças, o que se percebia sempre era uma tipificação das interlocutórias recorríveis por agravo interno. E por isso, os regimentos internos dos tribunais, eles criavam hipóteses específicas de cabimento de agravo interno, que se chamava agravo regimental, porque tinha lá o cabimento e o procedimento previstos pelo regimento interno. O que já era, né, algo um pouco de fonte duvidosa, né, uma questão se o regimento interno poderia criar uma espécie de agravo. Aí dizia-se que não, na verdade, o gênero é o agravo, né? E o agravo está previsto no CPC, então não tem problema, né? Eu fico curioso, Marcelo, porque eu acho que a gente dá umas migués, assim, para eu dei essa aula com esse argumento, falei, cara, se alguém levantar a mão para perguntar isso é constitucional, não, porque eu sinto isso às vezes, sabe? Todo mundo amigo que se olha e fala, é isso mesmo? Não, não é, mas segue o jogo, né? Porque eu sempre me parei me perguntando o seguinte, mas peraí, o regimento interno, ele pode prever procedimento de recurso. Ótimo. Até aí morreu o Neves, ele prevê procedimento de todos os recursos. E aí agora ele prevê um cabimento de um recurso que não tem o cabimento no CPC. Aí eu fico perguntando, e falta o quê para você constituir uma espécie recursal? É cabimento e procedimento. Não tem mais nada para você regulamentar. E se essas duas regulamentações vêm de um regimento interno, como é que a gente pode concluir que o regimento interno não está criando uma espécie recursal? Era muito estranho. Era muito estranho, né? Mas é aquela história, né? Era a reclamação cabível nos juizados especiais, sabe? Como sucedâneo do RESP, sabe aquele não tem tu, vai tu mesmo, né? Quer dizer, aquela desgraça sistêmica, mas que acaba encontrando alguma razão pragmática e a coisa acaba indo, né? Olha o teu caso, você advogando em vários estados, olha a dificuldade, né? Porque o regimento interno não empregava uniformidade no trato das questões. Então, para quem está advogando nos tribunais, como é o seu caso, com frequência, é uma desgraça. Então, era uma desgraça parcial. Por quê? Porque qualquer coisa que fosse além do CPC, em tese, já ajudava. Porque a primeira leitura, Daniel, saiu uma decisão do TJ do Piauí, monocrática lá do relator.
Cara, aqui no CPC de 73, essa monocrática ela não é recorrível. Então, dá uma sacada lá no regimento interno. Se não tivesse também lá, você já tinha um não mesmo, continuava com um não, né? Mas, às vezes, o Tribunal de Justiça do Piauí regulamentava um cabimento específico no regimento interno. De qualquer maneira, né, além de ter uma fonte duvidosa, que eu não sei se o regimento interno realmente pode criar espécie recursal, você apontou muito bem. Havia o problema da absoluta falta de homogeneidade, porque cada interlocutória era tratada de uma maneira a depender do tribunal em que ela fosse proferida, né? E havia esse subterfúgio, né? Essa convivência de agravo regimental e agravo interno, substancialmente cumprindo o mesmo papel, né? Quer dizer, os dois funcionavam como meios de impugnação de interlocutores. O agravo interno, teoricamente, das interlocutórias previstas na lei, e o agravo regimental, teoricamente, de algumas interlocutórias que não estariam na lei. Agora, como nem tudo é perfeito, né? Algumas vezes o regimento interno repetia o CPC, né? Porque o regimento interno ele era prévio àquela mudança do CPC que tornou aquela interlocutória recorrível. E aí o tribunal ria e falava assim, aqui já é recorrível faz tempo, que a gente tem uma previsão no regimento interno, né? E aí, mesmo sendo o caso de agravo interno, esses tribunais continuavam chamando esse agravo de regimental. Mesmo que ele fosse um agravo legal, um agravo agora disposto em lei, né? E eles continuavam chamando de agravo regimental. Agora, eu não sei se essa é a tua impressão, Marcelo, mas eu defendo, né, que nós não temos mais agravo regimental no nosso ordenamento. Que, para mim, as previsões regimentais que não foram adaptadas à luz do CPC e permanecem prevendo esses agravos regimentais, elas, por contrariarem ou complementarem o CPC de maneira inútil, elas perderam totalmente a sua eficácia. Então, quando eu vou dar aula de agravo hoje, eu falo, gente, tem 3 agravos. O agravo interno, o agravo em RE e RESP do 1042 e o agravo de instrumento. Acabou aí. Ah, Daniel, mas eu vi ontem um julgado do STJ que ele falava agravo regimental. Eu falei, meu amigo, antigos hábitos são duros de morrer. Os caras vão continuar chamando essa desgraça aí de agravo regimental até a aposentadoria deles, né? Mas isso não significa dizer que efetivamente seja um agravo regimental. Na minha percepção, o artigo 1021, aliás, eu faço uma leitura, não sei se você concorda comigo, eu faço uma leitura até mais ampla da literalidade do 1021. Porque o 1021, eu até acho que ele não precisava ter feito isso, mas feito está feito. Ele fala da decisão monocrática do relator. Então, é óbvio que aqui já há uma hipótese de cabimento muito ampla. Muito ampla, concordo. Muito ampla, porque você tem decisão interlocutória sobre questões incidentais, decisões interlocutórias de natureza terminativa, eventual decisão interlocutória de mérito, como, por exemplo, um julgamento parcial do mérito numa ação rescisória, o que pode ser pensado. Você tem as decisões finais, e essas decisões finais podem ser processuais ou materiais. Então, decisões de inadmissão de um recurso, de inadmissão de decisão terminativa de um MS, de uma reclamação, de uma rescisória, ou pode ser uma decisão de mérito. Aí eu já entendo que para ter uma decisão de mérito nas ações de competência originária, eu não vejo competência pessoal do relator. Eu acho que a decisão é colegiada, né? Mas, de qualquer maneira, isso tudo em recurso, em ação de competência originária, em reexame necessário, é muito amplo, é muito amplo. Mas eu entendo, e aí eu vou um pouquinho além, que além das decisões do relator, se eu tiver uma decisão monocrática que não é propriamente do relator, mas de algum juízo monocrático que o faça às vezes, ela também será recorrível por agravo interno. E eu dou um exemplo aqui, que para mim é bem significativo, porque eu já tive que entrar com esse agravo interno, e o agravo interno acabou sendo admitido. O que aconteceu lá no STJ? O STJ ele passou a receber pedidos em IRDR para ampliação do sobrestamento local em sobrestamento nacional, o que permite ali o 972, né, 982, sei lá, do CPC. Então, só para os nossos colegas aqui se situarem. Você tem um IRDR instaurado no TJ Bahia
e aí o relator desse RDR, após a sua admissão, ele determina o sobrestamento das ações no estado da Bahia que versam sobre aquela questão jurídica. Eu, Daniel, sou parte num processo aqui em São Paulo que versa sobre a mesma questão jurídica. Obviamente, eu não sou afetado pela decisão do TJ Bahia, porque o meu processo tramita em São Paulo. Mas eu tenho legitimidade, além de vários outros sujeitos, de requerer ao Tribunal Superior essa ampliação da suspensão para todo o território nacional. O que vai me interessar pessoalmente, porque eu tenho um processo em trâmite e eu quero que ele seja suspenso. Então, quando passou, né, a vigir o CPC, o que eu imaginei? E isso mostra como eu sou ignorante em termos de gestão de tribunal, que eu nunca, né, não sei, eu sou advogado. Mal eu faço uma gestão da minha vida, que é um caos, aliás. Então, o resultado eu falei, bom, vai chegar lá em cima, vão distribuir para um relator, esse relator vai decidir se é caso de ampliar o sobrestamento ou não, e se, na eventualidade de haver um RESP, ele vai ser distribuído para prevenção e a vida vai seguir. O que, entretanto, eu não imaginava é que seria interessante concentrar esses pedidos num órgão só. Porque aí este órgão ele teria a visão do Brasil inteiro e evitaria, por exemplo, 2 pedidos de RDRs estaduais com o mesmo objeto tendo soluções diferentes. Quer dizer, o ministro já mandou suspender o Brasil inteiro, o outro diz, não tem que suspender o Brasil inteiro. Meu Deus, vocês não estão se conversando. Então, o que o STJ ele fez? Ele criou a comissão tem um nome lá, comissão de julgamentos repetitivos, sei lá, tem um nome lá que eles deram. E colocaram o ministro Sanseverino como presidente dessa comissão. E ele não só tem uma função administrativa muito importante, mas a atividade jurisdicional de decidir esses pedidos. E perceba, ele não é relator, porque não há relatoria propriamente dita aqui. Você não tem nenhum processo, nenhum incidente criado. Então, ele decide como presidente da comissão, a competência lhe foi atribuída pelo regimento interno, mas ele aí está fazendo as vezes de um relator. Então, a decisão dele, monocrática, é recorrível por agravo interno, e de fato é. E aí, a partir do momento que a gente dá essa ampliada na interpretação, aí acabou. Aí o agravo regimental acabou. Aí acabou. Porque aí qualquer decisão monocrática, seja relator ou não, ela é passível de agravo interno, claro, desde que não passível do agravo do RE e RESP, né? Qualquer previsão em regimento interno se torna inútil, se você amplia as possibilidades do agravo interno. Isso que eu falo, é inútil. É uma reminiscência do passado que já se foi, né? É retrô. Você fala, hoje agravo regimental. Fala, nossa, que retrô. Mas... é por aí. Você falava do regimento interno, se não me engano, acho que lá no finalzinho do código, 1070, se eu não me engano, já inclusive disposição expressa para que os regimentos internos se adaptem ao prazo de 15 dias do agravo interno. É uma menção expressa para a adaptação dos regimentos internos. E aparentemente, né, na esfera penal, eles não aceitam isso, né? Não, tem decisão do STJ, inclusive, dizendo que para a esfera penal prevalece o regimento interno e lá o prazo continua sendo de 5 dias. Olha, isso aí me causou um choque inicial. Mas depois eu fiquei pensando e eu falei, o CPC ele não está querendo muito, não, porque ele é o Código de Processo Civil. Ele não é o Código de Processo. Né? Então, ele é o Código de Processo Civil. Né? Será que ele poderia, de fato, mudar uma realidade do processo penal sem uma previsão expressa? Eu não sei, eu fiquei em dúvida. Primeiro, eu fiquei chocado, né? Falei, ninguém respeita esse CPC mesmo. Depois eu fiquei pensando, mas será que é para ser respeitado? Porque nesse caso você tem, né, uma disciplina específica para a área do... Porque fosse assim também, a gente já evocaria o 489, parágrafo 1º, para o processo penal. Ele não estaria copiado agora do projeto, se houvesse essa necessidade. Né? Então, talvez essa decisão não tenha sido tão... Isso, na verdade, né, Marcelo? Você é professor de graduação, né? Atualmente eu não estou mais na graduação, mas já dei muitos anos lá na graduação. E a gente sabe, né? Bom, qual que é? Você vai pegar a turma aí, vai. Desde lá do começo. Fala, putz, mas o começo é o quê? O começo é teoria geral do processo. Teoria geral do processo é uma farsa. É uma farsa. A teoria geral do processo é a teoria geral do processo civil. É isso. É isso. Tanto que todo professor de teoria geral do processo é professor de processo civil. Pode buscar aí.
Título do meu primeiro livro publicado pela Lumen Juris, Teoria Geral do Processo Civil. Só para confirmar. E aí os outros processos, né, o trabalhista, o penal, o tributário, o desportivo, que corre atrás, né? Então a gente se sente assim meio a nave-mãe, né? Mas o CPC não é a nave-mãe. Se a gente tivesse uma nave-mãe, ela chamaria Código de Processo. E aí a gente teria os filhotes, CPP, CPC, CTN, legislação trabalhista e lá vai. E aí eu acho que a gente fica meio viciado nisso, né? E aí a gente fala, não, o CPC tem que se aplicar em todos os processos, mais ou menos, né? Porque o próprio artigo 14, ele diz, né? Vamos aplicar no trabalhista, vamos aplicar no eleitoral, mas não fala do penal. Né? Então, eu fiquei um pouco chocado, mas depois eu falei, eu acho que é isso aí. E aí tem umas coisas... Eu já pensei, inclusive, nos casos práticos interessantes. Você já imaginou o cara, por exemplo, alegando legítima defesa da honra na defesa? Isso tá bom, eu posso aplicar aqui o 311 com a tutela de evidência, porque essa não é uma defesa séria. Não dá para fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Vai avocar, tudo bem, tem que ser defendido, mas vai avocar a tese que já está superada há 50 anos, não é capaz de gerar dúvida razoável. Dá para aplicar a tutela de evidência, presunção de inocência fica onde? Não é tão simples assim, você tem toda a razão. E nos falta, né, Marcelo? Pelo menos me falta. Nos falta ou não que eu estou te levando para o barco indevidamente. Mas me falta, eu reconheço, a absoluta ignorância dos outros processos. Sem nada em processo penal, sem nada em processo trabalhista, sem nada em processo tributário, porque eu não mexo com isso no meu escritório. Então, né, processo desportivo, eu não sei como é que funcionam esses processos. Então, processo eleitoral, eu não sei. Então, eu realmente, quando as coisas saem um pouco do processo civil, eu sempre falo, isso aí é complicado, né? E segue o jogo. O processo civil já é muita coisa, é o mundo, pô, pelo amor de Deus, né? Cara, é a pergunta mais cruel que tem. Se eu ensino processo civil e mais alguma outra coisa, você não pegou nem TGP ainda, né, filho? Pois não é. Tem ideia do oceano, né? Putz, meu Deus do céu. Não brinca. Eu concordo contigo, que nessa possibilidade, nessa interpretação, as hipóteses de cabimento realmente são mais amplas, e aí o que estava previsto no regimento interno do tribunal, na matéria civil, fica dispensável completamente. Há algumas exceções, e aí você já discorreu sobre isso em outros momentos, quer dizer, quando a decisão proferida pelo relator, pelo presidente, ou vice, quando a decisão proferida unipessoal for irrecorrível, deve haver, é uma exceção com expressa previsão legal. Como é que você vê hoje a jurisprudência defensiva, por exemplo, para ampliar as hipóteses onde não se admite o agravo interno, mesmo sem expressa previsão legal? Amicus curiae 138, por exemplo. O que eu percebo é o seguinte, Daniel, essa jurisprudência que tem sido consolidada, né, levou alguns anos para o CPC chegar aos tribunais superiores, e o Vamber, por exemplo, já esteve aqui dizendo, poxa, a gente tem há pelo menos 3 códigos no coração de cada processualista. Há o código que foi produzido a muitas mãos, há o código que ele gostaria de ver aprovado. Então, às vezes, você fala, pô, não era para ser por aqui, cara. E há o código que está sendo compreendido, interpretado e aplicado pelo STJ, que muitas vezes não é nem o código que você queria ver aprovado, não é o código da doutrina, não é o que está escrito, é o código do STJ. E eu tenho acompanhado algumas decisões, e aí confesso, mano, o cravo está na ferradura. Algumas decisões, na minha opinião, muito adequadas, mas outras que vão consagrando uma jurisprudência defensiva que aos poucos vem limitando o acesso. Como é que você vê isso? Vou te dar um exemplo, né? A ampliação das hipóteses de inadmissão do agravo, sem expressa previsão legal, isso é um exemplo. E outra é dizer que do agravo interno não cabe, por exemplo, embargos declaratórios da decisão que não admite o agravo. Você olha lá para o... Se você pegar lá, por exemplo, o artigo... Não vou para o 1021, vamos para o 1030, por exemplo. Vai pegar os incisos. Quer dizer, pode haver ali alguma confusão, é possível que o colega advogado esteja na dúvida se ele vai manejar o agravo em recurso extraordinário especial, ou se ali é o caso do agravo interno. O recurso não foi admitido, mas não caberia nem embargos declaratórios nessa hipótese, porque ele está na dúvida. E mesmo que ele oponha os embargos declaratórios, a oposição não interrompe o prazo. E aí eu vejo essa jurisprudência do STJ, também no STF já é assim, eu vejo isso e olho para o código
E o código diz claramente que cabe embargos declaratórios de qualquer decisão, inclusive da decisão que não admite o agravo. Como é que você vê isso, amigo? Vê com tristeza, né? Porque, na verdade, eu até conversei, a professora Gisele Welch está acompanhando a gente aqui, eu até conversei com ela, né? Quando eu fiz a live com ela, a gente conversou sobre legitimação democrática do Poder Judiciário, e aí eu falei para ela, olha, Gisele, o que mais me assusta, na verdade, não são os posicionamentos que o STJ toma, porque aqui também a gente às vezes fica muito apaixonado, né? Entre aquele código que nós queríamos que fosse e o código que o STJ entende que é, sendo que nenhum dos dois é o código que está aqui no papel. E a gente fica naquela expectativa, é quase uma torcida. Todo mundo gosta de ver a sua opinião consolidada, todo mundo gosta quando alguém diz, você está certo. Isso é natural, é humano, né? Então, algumas vezes vem uma decisão que é contrária à sua opinião, você obviamente resiste. Mas aí, o que na verdade interessa é como ela vem fundamentada. E aquela história, a gente discute fundamentações sérias. Quando elas não aparecem, aí fica muito esquisito, fica muito estranho. Aí a jurisprudência defensiva ela se mostra com aquela face mais horrenda que ela tem, que é a criação do pelo em ovo, quando todo mundo sabe que em ovo não dá pelo. Mas o STJ olha o ovo e fala, olha esse ovo peludo aí, e todo mundo olha o ovo e fala, mas STJ, esse ovo não tem pelo, como aliás nenhum outro. Rapaz, olha quanto pelo, STJ, não tem pelo. Rapaz, que coisa mais peluda, eu nunca vi igual. Essa do amicus curiae é de cair o queixo. É surreal. Porque ele vira e fala assim, a decisão é irrecorrível nos termos do 138. Você fala, não. Deve ser. Não. Você pode criar uma teoria, você pode dizer que por analogia, você pode falar o que você quiser. Agora, dizer que está expresso no 138 é mentira. É. A gente vive numa fase que o argumento ele venceu o fato. É o que o STJ faz. Não há interpretação contra a literalidade. Você não pode falar, tá aqui. Não está. É só ler. Se eu pedir pro meu filho de 6 anos que está aqui brincando agora no PS4, se eu conseguir tirar ele de lá, né, naturalmente. E ele vem ler, eu falo, filho, tá escrito isso aqui? Ele vai falar, não tá, papai. Não. Então, isso me incomoda demais, né? A questão do... E outra coisa que me incomoda demais é essa loucura de falar que tá lá quando não tá, e a loucura de escolher uma situação específica para tratá-la diferente de todas as demais sem nenhuma justificativa. Que é o que acontece com a decisão que inadmite o segmento do RI e do resto. Por que justo a pobre coitada dela não é recorrível por embargo de declaração? Quando, nesse caso, há expressa menção dizendo que é qualquer decisão. Não, e o que é pior, sabe o que é o mais alucinante? Aí é assim, aí você começa a pensar e desanima, né? Porque o aluno, ele começa a desconfiar, né? De você, de todo mundo. Fala, aí você ensina assim para ele, olha, gente, o cabimento do embargo de declaração, ele é um negócio tão amplo, que quando a lei fala essa decisão é irrecorrível, o STJ admite o embargo de declaração. Mesmo quando a lei prevê a irrecorribilidade, o STJ salvo embargo de declaração. Agora, essa aqui, que é recorrível, aí você não pode entrar com embargo de declaração. Aí dá tilt, né? Eu estava conversando com o Rodrigo, professor processo Rodrigo da Cunha? É isso. Não. O Rodrigo que é assessor da Nancy Andrighi, professor lá em Brasília. E ele comentou, né, que há um movimento no STJ, justamente por causa desse 1022, que fala da qualquer decisão, que já causou um mal-estar no tribunal esse entendimento de inadmissibilidade de embargos. E ele comentou que não demora para essa questão ser suscitada por alguém e isso voltar à discussão. Não que vá mudar, né? Mas é um antecipatory overruling na vida, né? Vão jogar o bode na sala para ver o que vai sair daí. Mas é a hora, né? E sabe o que é o pior? Mas você também, né? Você advoga, cara. Eu peguei uma decisão agora do Tribunal de Justiça de São Paulo que ela era tão surreal,
mas de inadmissão. Aqueles modelos, é só modelo, ninguém lê nada, né? Vamos ser sinceros. E era tão surreal que a minha inadmissão foi por falta de comparação analítica entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Ou seja, artigo 105, inciso 3º, a linha C. Eu não recorri pela linha C. Não existe acórdão paradigma. Eu impugnei pela linha A. Então, imagina eu... Agora, para você botar as razões do recurso para poder reverter isso, tem que impugnar especificamente algo que você nem suscitou. Não. Imagina a pérola que não ficou meu agravo. Né? A pérola. Exato. Fiz um recurso no escuro, né? Um absurdo. E é isso, né? Por que esse não? Claro que é esse não para você embargar, porque você não sabe disso, para eles não darem o efeito interruptivo dos embargos e conseguirem o trânsito em julgado sem o recurso subir para o Tribunal Superior. Ou seja, jurisprudência defensiva clássica. Exatamente. Honesta, né? Tem a parte final, né? Eu não vou admitir, se eles forem apresentados, não tem o efeito interruptivo, que é para transitar logo. Você pega o objetivo final. Afasta um pouquinho, the whole picture, você pega e você entende mais fácil o porquê da decisão, né? Perfeito. Eu vou aproveitar, Daniel, que você comentou esse caso prático, uma decisão evidentemente esdrúxula, né, que você teve que combater. Vou aproveitar esse caso prático que você suscitou para a gente avançar para uma próxima provocação. E aí queria que você comentasse, porque com a didática que ele é peculiar, porque nós temos muitos professores, muitos pesquisadores que nos acompanham na live, mas há também muitos alunos. Então, também por essa razão, eu sempre primo pela didática na exposição e queria aproveitar essa ocasião para que você falasse um pouquinho para todos esses alunos que nos acompanham da multa que está prevista agora para o agravo no caso da inadmissibilidade, né? Se for unânime. Como é que você vê isso? Por exemplo, a aplicação dessa multa é automática? Pois é, né? O Marcelo aqui, eu acho que agora ele viu que eu estava pegando muito pesado com o STJ, agora ele me deu uma chance de eu elogiar o STJ, e aí, tá vendo? Não, o cara não é só crítico também, né? Não é que ele nunca mais vai ter um RESP admitido na vida, não. Tá vendo? Estou zelando pela sua advogada, já estou zelando pelo juízo de admissibilidade dos recursos especiais, pô. Logo vi que você já tentando limpar minha barra aí. É isso. E olha, vamos ser sinceros, hein? Assim, a gente reclama muito do STJ, mas já sabendo, né, que ali há uma cultura de jurisprudência defensiva, o legislador ele tem que redobrar a sua atenção naquilo que ele prevê. Porque qualquer motivo é motivo. E, às vezes, até um não motivo vira motivo. Então, né, parafraseando Roberto Carlos ao inverso, não dê motivos. Não dê motivos. Porque se o legislador der motivos ao STJ, a tendência é ele aproveitar. Vide o 1003, parágrafo 6º. Que comida de bola que foi essa? Prevê, né, que a comprovação do feriado local deve ocorrer no momento da propositura do recurso. Era um assunto que já estava resolvido. O próprio STJ admitia que, inadmitido o RESP monocraticamente, você provasse o feriado local por via do agravo interno. Então, estava equacionado, estava tudo resolvido. Aí vem o legislador e faz uma previsão que, claro, poderia ser interpretada de outra forma, não há dúvida. Mas, né, conhecendo o STJ, não podia ter dado esse motivo. Quando não há dispositivo no 138, ele diz que está escrito claramente. Quando está escrito, você imagina o que acontece, né? Aí é a delícia, né? Agora, aqui no 1021, parágrafo 4º, o legislador deu motivo de novo. É que o STJ e o STF também, eles não quiseram se aproveitar desse motivo. Porque olha a leitura aqui. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, essa é uma causa. A manifesta inadmissibilidade, o vício grosseiro, formal. Ou, agora vem a segunda causa. Ou, improcedente em votação unânime, o órgão colegiado fixará a multa. Né? A primeira vez, Marcelo, que eu escrevi sobre esse artigo
ainda, né, quando não tinha nem entrado em vigência, eu falei, olha, gente, eu não quero, aí o código que eu quero, eu não quero que seja assim. Mas a probabilidade dos tribunais interpretarem dessa maneira, como dois requisitos autônomos, é enorme. Crônica de uma tragédia anunciada. Isso aí, anunciado. Eu falei, ó, vai, né? Já deitou ali, já deitou, a respiração tá fraca. Daqui a pouco morre. Respirando. Não, já esperava aquela desgraça. E seria a morte do agravo interno. Vamos ser sinceros. Porque a absoluta maioria dos agravos internos é rejeitado por unanimidade. É isso. Aí você tem lá, ou não conhecer, ou rejeitar por unanimidade, já era. Esse é o fato. E se a simples improcedência por unanimidade levasse a aplicação da multa, isso seria uma medida que afastaria demais a parte do agravo interno. Com toda certeza. Então, na verdade, a gente teria um artigo suicida, né? Porque no caput ele ampliaria o cabimento de maneira quase que universal, e no parágrafo 4º ele diz, olha, gente, é para todo mundo, mas se vier vai apanhar, hein? Então não, né, tio? Podia substituir o parágrafo 4 assim, ó. Revoga-se todas as posições acima. Ou não seja otário de entrar com isso. Não aplica essa... Inclusive, está tendo isso agora, né, no STJ, nos tribunais. Né? Ele falou, você insiste no agravo interno, mesmo sabendo da multa? Rapaz, isso que é princípio da cooperação, né? Porra, olha aí. Falando que os juízes não cooperam. Olha a cooperação aí. Você insiste mesmo? Tem uma multa lá, hein? Aí o cara treme e fala, ai, Jesus, não, desisto, desculpa. Né? Para ser feliz tem que ter coragem. Vamos que vamos. Não, então, sabe o que é o mais ridículo? Eu tomei 2 dessas já. Nas 2 eu falei, é claro que eu mantenho. Se eu achasse que era abusivo, eu nem entrava. Falei exatamente isso. E aí julgaram e não me deram a multa. Meu, mundo de louco que nós estamos vivendo, meu. Tá louco, tá todo mundo maluco. E aí, tava tudo pronto, né? Para vir aquela desgraça. E aí, sabe-se lá Deus por quê? O STJ e o STF dizem, aí percebe aquela interpretação adequada, né? Então, por isso que a gente tem que elogiar aqui, porque a redação é péssima. E eles fizeram uma interpretação adequada longe da literal, né? Basicamente dizendo, não. E o lógico, né? Perder de 3-0 faz parte do jogo. Perder de 5-0 faz parte do jogo. Mas é goleada, né? Então, goleada faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é você perder de 3-0 comprando o juiz, furando a bola, dando cotovelada no adversário. Isso não faz parte do jogo. Então, o fato de você perder por unanimidade não significa, em hipótese alguma, que você necessariamente abusou do seu direito de recorrer. Porque a ideia aqui é essa. Não abuse do direito de recorrer, mas o abuso do direito de recorrer, ele não decorre apenas da derrota unânime. Ele derrota do quê? De uma alegação contra fato devidamente comprovado, de uma alegação, por exemplo, eu acho que é abusivo, não sei se você concorda comigo. Você, por exemplo, alegar contra um precedente vinculante sem fazer o distinguishing ou um overruling. Chega lá o relator e fala, gente, isso aqui é precedente vinculante, acabou. Aí eu venho lá e falei, mas eu não concordo com precedente vinculante, eu quero ouvir os demais. Aí não, né, filho? Aí é abusivo. Perfeito. Aí é abusivo. Então, eu acho, né? Eu acho não, né? Eu não acho nada. O STJ acabou entendendo, e eu gostei muito do entendimento, e o STF também, né? De que se não ficar configurado o abuso, a multa não será aplicada. E isso acabou salvando o agravo, né? Senão, o agravo não estaria mais entre nós. Eu acompanhei também essa decisão, porque eu disse, se não for por aqui, vai matar o agravo, né? Porque com advertência dessa, você não vai correr o risco. Fora que o recolhimento dessa multa parece que vira um requisito de admissibilidade, não sei se você pensa assim, para a interposição dos próximos recursos. Quer dizer, é difícil lidar com isso. E sabe o que é o mais dramático, Marcelo? Seria o agravo interno em segundo grau. Por quê? Porque muitas vezes você entra com agravo interno em segundo grau já sabedor de que vai ser rejeitado unanimemente. Você não tem nenhuma esperança de ganhar o agravo interno. Então, por que você entra, Daniel, com o agravo interno? Pois é, você precisa de uma decisão colegiada para seguir para um RE e para o RESP. Tem que cumprir um requisito de admissibilidade específico dos excepcionais, você tem que esgotar as vias, senão não chega.
Então, às vezes, não sei se acontece com você meio que agrava quase pedindo desculpa, né? Falou, olha, eu sei que essa turma, que essa Câmara é absolutamente... Tem súmula do tribunal local que embasou o julgamento monocrático. Exato. Mas, gente, vocês me desculpem, eu preciso que vocês me dêem uma decisão colegiada porque eu vou daqui para cima, né? E aí, imagina aplicar uma multa nesse caso. Você vai aplicar uma multa por uma exigência sistêmica que o próprio ordenamento jurídico criou. Não tem como. Não é minimamente razoável. Você já começa dizendo, acompanho o entendimento da turma, sei que o entendimento está consolidado, todavia. Desculpa, gente, desculpa. E sabe o que é o mais incrível, né? A gente está brincando aqui, mas é verdade. Se você fizer uma análise percentual de decisões monocráticas no segundo grau que resolvem os recursos e nos tribunais superiores, no tribunal superior é muito mais. Porque muitos desembargadores sabem disso que a gente está conversando aqui. Sabem que se ele der uma decisão monocrática, ele vai ter que decidir de novo, porque a parte vai entrar com agravo interno porque ela quer o RESP e o RE. Então ele já se adianta e não julga monocraticamente, mesmo sendo hipótese de julgamento. Ele já leva para o órgão colegiado e julga de maneira colegiada para ter um trabalho só. Normal. Exato. O sistema criou isso. Exato. Ótima consideração, meu amigo. Quer dizer, você tem que manejar o agravo, às vezes, mesmo sabendo o entendimento da turma, para cumprir um requisito de admissibilidade para seguir com o jogo, para poder apresentar depois os recursos excepcionais, né? Punir, aplicar a multa sem observar a peculiaridade do caso, é punir por quem é fair play, porque está querendo cumprir as regras do jogo para conseguir manejar o especial extraordinário. Excelente a sua observação. Ainda sobre o agravo, a gente tem ali a possibilidade, né, depois das contrarrazões, e aí eu não me recordo, mas acho que o CPC 73 não previa ali contrarrazões para o agravo, o CPC 2015 pelo menos já deixa isso expresso, mas admite a possibilidade de retratação. Você tem a interposição da petição, prazo de 15 dias, paridade das armas, depois das contrarrazões, a possibilidade de retratação, que eu acho louvável também. Não. Na verdade, né, Marcelo, o Código de 73, e ele foi um dos maiores responsáveis para que o agravo interno fosse chamado aí na miúda de agravinho, né? E não era só por causa do prazo, porque o prazo era 5 dias, era um prazinho, porque o agravo à época era 10, né? E aí o agravinho e tal, mas ele era um agravinho porque ele era um recurso sem contrarrazões e um recurso apresentado em mesa. Então, o pessoal aí mais das antigas, os advogados mais antigos, vão lembrar do que eu estou falando. O que é um recurso apresentado em mesa, Daniel? É um recurso que não precisa ser pautado. É um recurso que o relator põe embaixo. De você pautar o recurso, exatamente. Ele põe embaixo do braço, chega lá numa sessão de julgamento e fala: aí, galera, trouxe isso aqui para a gente decidir. Imagina a preparação dos outros no julgamento, né? Tipo, falar aqui no agravo interno, quando uma decisão monocrática minha. Não tem cabimento. O que você acha, hein? Eu? Voto com o relator. Um julgamento desse que você disse, olha pro cara e fala, voto com o relator. Né? É óbvio, relator, pá, acabou. E quando não ia em lista, né? Falou, olha, eu trouxe aqui os agravos internos, 14, 17, 21, 60, tô negando provimento a todos. Siga o relator, próximo. Nem vi, o estagiário que foi lá anotar... Eu vi, enfim, né? já presenciei isso que você está descrevendo aí, e numa situação, inclusive, curiosa, porque começou a rodar, né? Voto com o relator, rodando. Aí, quando chegou aqui, o relator já tinha dado o voto dele e tal, e eu acho que ele deu uma relaxada. E aí foi rodando. Voto com o relator. Aí voltou, o último diz, eu voto com o relator e cutuca o relator. O relator acorda e diz o quê? Voto com o relator. Pelo amor de Deus, hein? Esse eu não vi, né? Mas falaram o que aconteceu. Tava 1 a 1. Não, eu já vi. Viraram pro terceiro juiz e falaram, excelência, falou, não, eu vou com a maioria. Falou, não tem maioria, pô, tá 1 a 1. Falar, então eu vou com o relator, né? Sei lá o que tá acontecendo, meu. Pô, me deixa em paz. E é complicado isso, porque às vezes você queria acompanhar o julgamento, e aí também, né, pelo menos no Tribunal Superior, a gente via o pessoal, eu tenho essa impressão, não sei se tem essa impressão, às vezes a gente é mais bem tratado, né, no STJ, pelos serventuários do que em vara em primeiro grau. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. E aí, muitas vezes, você explicava, falava, eu sou de São Paulo, e eu preciso acompanhar esse julgamento, e eu não posso ficar indo toda semana aí até o dia que o cara resolver pautar. Você não tem como
Eu te ligo na véspera da sessão, você me dá um toque se o cara vai levar ou não na amizade. Não, doutor, me liga aí. E sempre acabava resolvendo. Você ligava pro cara e falava, ó, doutor, ele vai levar para julgar, hein? Fala, porra, beleza, obrigado. Aí você pegava um avião em cima da hora mesmo e pau, ia lá acompanhar o julgamento. Mas não era algo organizado, né? Era aquilo lá. O código não previa, o companheirismo serventuário advogado às vezes funcionava, te livrava a cara, né? Mas, de qualquer maneira, não era algo oficializado, né? E agora a gente vem, né, no parágrafo 2º, com previsões bem fortes. Aliás, é a tendência, né, Marcelo, do contraditório sendo valorizado, né? O código ele é inspirado num contraditório real, efetivo. Então, agora tem contrarrazões, tem inclusão em pauta, e aí a gente passa a ter essas possibilidades de preparação, né? Não pode ter, não tem sustentação oral, só no caso 937, parágrafo 3º. Faria eu agora essa provocação, já que você mencionou o contraditório, Então, concordo contigo. Você tem um contraditório, não sei se é a sua linha, mas eu percebo o contraditório pelo binômio influência, não surpresa, eu sigo a linha do Dierle Nunes e percebo contraditório assim, por esse binômio influência e não surpresa. Mas aí no agravo a gente esbarra com a impossibilidade de sustentação oral, né? Inclusive, você comenta isso, inclusive, acho que numa live, mas eu já me lembro de ter visto você comentar isso já há algum tempo. O veto do 937, que só vai admitir a possibilidade de sustentação oral na ação rescisória, 3 possibilidades, e aí não cabe a sustentação oral no caso do agravo interno. Você acha que ali houve prejuízo para o contraditório? Não, é difícil, né? Na verdade, é difícil porque os dados estatísticos que foram mostrados na Casa Civil para justificar o veto, eles são muito fortes. Ah, mas é alegação de terror, Daniel. Então, mas a gente vive no terror. Nós não estamos vivendo uma situação normal, nós vivemos no terror. E aí, para quem não sabe, né, basicamente o que aconteceu foi que quando passou o CPC, ele foi aprovado, estava lá que cabia a sustentação oral em qualquer agravo interno. Isso. Aí o STF, ele foi até a Casa Civil e falou assim, ó, é o seguinte, só para você entender, se 20% das decisões monocráticas que a gente profere forem objeto de agravo interno, nós vamos demorar 40 anos para julgar tudo isso. A gente não faz mais nada. Ou seja, acabou. O tribunal ele simplesmente acaba. Porque as sessões, né, vão se... Né, não tem como você fazer uma sessão infinita. E aí, agravante e agravado, cada um fala 15 minutos. E aí você já viu, né? Porque o agravo interno ele tem essa curiosidade, né? Por uma questão lógica, ele acaba sendo o único recurso que não pode ser julgado monocraticamente. Então, essa exigência é verdade. Tem que ser julgado, tem que ser julgado pelo colegiado. Você não escapa de uma sessão de julgamento com agravo interno. Tem jeito. E aí, se aparece lá autor e réu para sustentar oralmente, acabou, né? Eu vou te falar uma coisa, Marcelo, é uma coisa surreal. Aqui em São Paulo, no TJ, agora não, né? Que agora veio essa desgraça. Mas quando não tinha a pandemia, eu cheguei a fazer sustentação oral numa Câmara que tinham 36 sustentações orais. 36. Em São Paulo, pra você ter uma ideia, a sessão começa às 9 da manhã. E aí, antigamente, só abria às 8h30 o fórum para a galera entrar. Fazia uma fila de mais de 100 advogados no centro de São Paulo, esperando, na chuva, no frio. Aí fizeram um ofício lá, agora estão abrindo às 8. Então você chega 1 hora antes, para ser um dos primeiros, né? Esse dia aí eu cheguei às 8h20 e falei em 8º lugar. É um mundo, é uma coisa surreal. Então, aquela ideia, né? Eu, como advogado, gostaria de sustentar oralmente em vários agravos internos. Vários. Mas seria viável, né? Dentro do nosso sistema de justiça, fica aquela distância, né? Entre o possível e o desejável. Então, eu, como advogado, assim, como acadêmico, eu vou criticar. Mas, como advogado, eu não tenho como criticar, porque eu sei que o tiro ia sair pela culatra e a gente ia ter um prejuízo muito grande. Porque é aquela história, né? Para você ter o direito de estar oralmente aqui, você vai ter aquela tua apelação atrasada 6 meses de julgamento. Você vai ter aquele agravo atrasado em 4 meses o julgamento. Quer dizer, nada vem de graça, né? E é aquela história. Não adianta a gente pensar que o nosso tribunal é um tribunal sueco. Não é. É um tribunal brasileiro, com seus problemas,
com as suas dificuldades. Então, não adianta você querer fazer uma lei sueca para aplicar no Brasil. Não dá certo. Para o Brasil, você cria uma lei brasileira, né? E aí eu não fiquei chateado. Quer dizer, fiquei chateado, mas falei, é assim mesmo. A vida e tal, vamos que vamos. Eu acho, Daniel, que você... Acho não, tenho certeza que você é um dos professores que melhor promove o diálogo da academia com a prática da advocacia, com a prática do direito, com a prática do direito processual. Esse é um dos seus diferenciais, na minha humilde opinião. Você é um dos que melhor promove esse diálogo da teoria, dos bancos, da academia, das teses, com as implicações práticas dessas ideias que são discutidas na universidade, nos meios acadêmicos. E eu acho isso super importante. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que você tem, de promover esse diálogo, de aproximar a produção científica da vida das pessoas. Não é só comentar, ou criticar, ou flexibilizar o contraditório, influência não surpresa por diletantismo. Não, é mostrar que há uma implicação prática no nosso país, para a nossa realidade, que pode favorecer um número indeterminado de pessoas, como você está muito bem colocando aqui. Eu acompanho seu raciocínio e concordo contigo. Acho que nesse caso, da mesma maneira, em uma situação semelhante que a gente vivenciou, quando o código, no texto lá original, né, antes da alteração da vacácio, dizia que o recurso especial e o recurso extraordinário vão sumir independentemente do juízo de admissibilidade do juízo ACOF. Aí para o STF, para o STJ, não vão fazer mais nada. Se não tiver um filtro aqui embaixo, vai ficar muito difícil, né? Eu gostaria que houvesse isso, mas há uma implicação prática que muitas vezes impossibilita. Amigo, live boa, passa muito rápido. Brincando aqui, demos boas risadas, já temos 50 minutos. E eu costumo entregar 2, 3 minutos aí para o convidado poder se despedir. A gente tem muitos alunos que estamos acompanhando aqui. Eu quero deixar registrado aqui a minha admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Sempre me tratou muito bem. Para quem não sabe disso, mas veja, eu comecei a lecionar em curso preparatório para concurso aqui em Salvador e a minha primeira turma eu dividi com esse gigante do processo civil que me recebeu muito bem. Aí que você pensa, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, que honra. Eu fui ao Rio de Janeiro, fiz o mestrado, quando voltei, assumi uma nova turma em curso preparatório e fui dividir a turma com o Fred Dier. Ou seja, o tamanho da minha responsabilidade, né? E não fosse a generosidade de vocês, eu tenho certeza que o meu início não seria da mesma maneira. Então, eu queria deixar registrado aqui a minha admiração, o carinho que tenho por você, a gratidão que tenho pela forma como você me recebeu lá em 2000 e alguma coisa, 2007, eu comecei a lecionar para concurso. Dizer que para mim é sempre uma honra poder dividir uma turma contigo, num curso, numa pós-graduação. O Daniel é essa pessoa aí, né, que vocês estão vendo aqui na live. Ele é franco, direto, didático e é também de uma gentileza, de uma generosidade que, infelizmente, é incomum. Fico muito feliz de ter sua amizade. Meu amigo, vou lhe conceder aqui 2, 3 minutos para você se despedir do pessoal, lhe agradecendo mais uma vez por ter aceito o meu convite, por ter ensinado a todos nós hoje um pouco mais sobre o agravo interno. Você será sempre muito bem-vindo. Eu espero que quando toda essa pandemia, esse isolamento passar, a gente se encontre em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Faço questão de lhe dar um abraço. Com certeza. Pô, Marcelo, obrigado aí, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Sempre foi muito bacana, né? Nossos encontros, nossas aulas, turmas divididas. Sempre nos demos bem e por sua responsabilidade, né? Você é um cara gente boa, um cara leve de conviver, tranquilo. E aí, isso, na verdade, acabou gerando essa nossa amizade. Eu queria agradecer e queria finalizar dizendo que eu recebi esse seu último comentário como um grande elogio, porque de tempos para cá, cada vez mais intensamente, eu venho, de fato, abandonando discussões metafísicas, discussões abstratas, que eu acho que devem existir, mas não é para mim. Então, eu deixo para aquele pessoal mais estudioso, que gosta de pensar em grandes teorias de tudo e tal. E eu virei um processualista mundano. Eu gosto do dia a dia. Eu gosto daquele prazo. Eu quero saber o que vai acontecer ali depois daquele ato. Eu quero saber a hora que o pau come ali no processo, como é que as coisas vão se resolver. Então, você falar isso para mim é ótimo, porque esse é o meu objetivo de vida atual. Pô, segue por esse caminho que todos nós lhe agradecemos demais. Estamos aí na loucura da advocacia. E agradecer mais uma vez, né?
a, a contribuição aí que você está dando, né? Eu sei, né? Eu sei porque eu estou fazendo também, então eu sei que é cansativo, né? A gente ter uma rotina, né? De fazer lives todo dia, porque a gente continua trabalhando, continua dando aula. Eu, pelo menos, aqui estou isolado, então, isolado totalmente, não tem empregado, não tem nada, então eu ajudo a fazer a comida, eu faço faxina, ajudo o homeschooling das crianças, então provavelmente eu estou trabalhando mais do que eu estava trabalhando antes, imagino que com você seja a mesma coisa. E aí é legal, porque é um jeito de você entrar na casa das pessoas, as pessoas também estão, né, isoladas, com contato mínimo, e eu acho muito legal essa iniciativa que você está tendo, parabéns, não era de se esperar diferente, mas de qualquer maneira, parabéns. E o Carlos Vinha aí, esse vagabundo aí, você chegou a conhecer o Carlos Vinha? Carlos Vinha. Não, ele era o CEO do Curso Fórum antes da Camila. Ah, não, ainda não. Aí ele saiu do Fórum, agora ele é do Supremo, lá do Supremo TV. BH, tem no Rio também. E aí fica aqui me provocando aqui. É um grande cara. O Carlinhos, quem puxou o tapete da Lusa? O Fluminense ou o Flamengo? Ô, Carlinhos, amanhã no meu canal, às 19 horas, vai ter live com o Cabral. E o Cabral falou que vai fazer a live com a camisa do Vasco, hein? Então você que é vascaíno não pode perder. O Daniel tá sempre com lives às 19 horas, né, Daniel? Grandes convidados. Ontem teve o Hermes Júnior. Hoje a live é com quem? É com a Janaína Noleto, sobre negócios jurídicos processuais e fazenda pública. Maravilha. Fica aí o convite para o pessoal para seguir o Daniel no Instagram dele. O Daniel tem promovido lives incríveis também, sempre às 19 horas, com ótimos convidados. Aí fica a minha referência. O Carlinhos está dizendo aqui. Já que você falou da Lusa, não sei se você viu, mas eu fui fazer o repost da nossa live. Eu falei, o que a gente não faz pelos amigos? Eu botei o repost da nossa live com o hino da Lusa. Tem 2 hinos da Lusa, pô? Tem 2 hinos. Tem um hino antigo, e aí o Roberto Leal, você acredita se quiser, fez o hino novo. É bom. O Roberto Leal fez o hino novo e o novo já é velho. E o novo já é velho. Mas é isso. Tem 2 mesmo. Você faz parte. Primeiro lá, eu botei o clássico, eu acho, que fala da família. Você faz parte de uma grande família. Esse é o primeiro. O mais novo é Vamos à luta, ó campeões. Cadê a tua caneca da Lusa, pô, que eu não vi hoje? Pois é, que eu tava. Tá vendo? Aqui eu tô hoje no quarto dos meus filhos, aqui, que é onde eu gravo as minhas aulas à tarde. E aí só tinha esse caneca aqui que eu peguei quando eu fui lá nas Olimpíadas do Rio. Beleza, amigo. Quando você tiver um tempinho, vamos ver se a gente marca um retorno seu aqui. A sua tese de doutorado foi sobre ações autônomas para a produção da prova, né? Foi, ação probatória autônoma. Eu me lembro, mas vamos ver, quando sua ajuda permitir, se a gente não marca uma próxima live, talvez esse tema, ou quem sabe recursos dos tribunais, algo que você possa, de repente, sugerir. Vai ser sempre um prazer recebê-lo. O Carl vai te acompanhar nessa live. Eu vou te acompanhar lá às 19 horas. Vou fazer parte da bagunça lá. Antes você vai na minha, hein? Tranquilo, vai ser um prazer, meu irmão, viu? O nosso tempo está estourado, infelizmente, meu amigo. Volte sempre, foi um prazer recebê-lo. Fique bem, viu? Até mais. Valeu, irmão. Abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Conversei hoje à tarde com o Daniel Neves, um grande processualista, uma grande pessoa. Na pauta, agravo interno. Tivemos considerações importantes sobre juízo de admissibilidade, o cabimento, jurisprudência do STF, do STJ. Falamos sobre a multa, né? Possibilidade de retratação. Eu tenho certeza que as lições de hoje foram úteis para muitos de vocês que nos acompanham aqui. Lembrando que a live permanecerá disponível aqui no IGTV e que logo mais ela segue para o meu canal do Instagram. Tá joia? Por hoje é isso. Um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê.